mais um julgamento no Supremo Tribunal Federal. Importante só a gente destacar, porque você bem disse, né? A gente está falando do núcleo 4, que foi a julgamento hoje lá na primeira turma do STF. A Procuradoria-Geral da República, quando denuncia, decide dividir em núcleos, né? Para justamente dizer que essa organização criminosa, ela trabalhava de forma estratégica. E por que eu estou falando isso? Porque essa foi uma palavra utilizada bastante hoje durante o julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. Os ministros, inclusive Alexandre de Moraes, relator deste caso, também o ministro Flávio Dino e a própria ministra Carmen Lúcia, destacaram que esse foi um grupo importante, sim, porque havia toda uma estrutura que era utilizada para se disseminar notícias falsas, principalmente para se criar dentro inclusive levando até a sociedade brasileira, se criar ali um cenário, Aline, que trazia informações falsas contra o sistema eletrônico. Então, assim, além de divulgar essas informações nas redes sociais, preparar esse pacote, como você bem salientou, o que a gente via na sequência, e os ministros entenderam que há um planejamento em relação a isso, é de que tudo que era divulgado ali nas redes sociais acabava também sendo utilizado por meio de discursos políticos, ou seja, então essa organização criminosa que é maior, né, formada aí por 34 pessoas, segundo a Procuradoria-Geral da República, trabalhava com esses papéis aí muito bem colocados. Outro ponto também para a gente destacar é de que essas pessoas, além de disseminarem essas notícias falsas, também tinha ali um trabalho muito voltado para ali também levar posições contrárias contra quem comandava as Forças Armadas, ali principalmente quem estava à frente do Exército, o Freire Gomes, à frente da Aeronáutica, o Batista Júnior. Porque a partir do momento em que eles entendem que esses dois comandantes não vão aceitar a trama golpista, isso muito detalhado na denúncia da PGR, eles passam a levar orientações. E quem orientou um dos denunciados, um dos réus que se tornou hoje lá no STF foi o Braga Neto, que levou ali, que era o momento então deles levarem às redes sociais muitas notícias atacando, né, os comandantes que não aceitaram essa trama golpista. O ex-presidente Bolsonaro vai ser julgado pela primeira turma, 5 ministros, há avaliações de juristas e também de ministros do STF de que o julgamento deveria ser no plenário com 11 ministros. A Constituição diz que presidentes são julgados pelo plenário, não fala necessariamente em ex-presidente. Qual a opinião do senhor sobre o julgamento na turma? No plenário? No plenário. No plenário são 11 vocações jurídicas, 11 experiências, 11 notáveis, 11 notáveis, não é? Notável é mais do que famoso, é mais do que afamado, é mais do que conhecido, é excelente. Está no plano da excelência. E 11 experiências, 11 debates, 11 discussões, 11 considerações. Se tratando de julgamento em matéria penal de ex-presidente da República, a competência para mim, concordo com o ministro Marco Aurélio, deveria ser deferida normalmente ao plenário do Supremo e não à turma. Ministro Marco Aurélio? Vernacularmente, Supremo é órgão único. Nós já temos ele dividido em turmas. E mesmo assim ainda se cogita, passada a pandemia, do julgamento virtual. Eu só acredito no julgamento presencial, olho no olho, na troca de ideias entre os integrantes do colegiado. E, a meu ver, não podemos abrir o leque a ponto de ultrapassar as balizas que definem a competência do Supremo, que estão na Constituição Federal. Em direito, o meio justifica o fim, mas não o fim ao meio. Se eu tenho como, numa interpretação da ordem jurídica, como chegar a um resultado, eu chego, conciliando sempre o trinômio lei, direito e justiça e potencializando, acima de tudo, a busca da almejada justiça. Acaba de bater no Instituto Nacional de Seguridade Social um ofício no qual a Controladoria-Geral da União, a CGU, parceira da Polícia Federal na investigação sem desconto, a apuração que revelou todo esse esquema dentro do INSS, acaba de avisar a CGU ao INSS que vai assumir os 12 processos abertos pelo Instituto contra as entidades acusadas de fraude nas contas de aposentados e pensionistas. 10h55, a Controladoria-Geral da União acaba de avisar formalmente o INSS que será dela a responsabilidade de tocar os 12 processos abertos pelo Instituto
contra as entidades que são acusadas de fraudar aposentados e pensionistas na casa dos milhões de pessoas. Vamos dar uma olhada que eu tive acesso ao documento que chegou lá no INSS. A CGU diz basicamente que observou a abertura dos processos administrativos, que por conta da... Não mandei, meu amor? Olha que louca, o meu editor-chefe está aqui falando, olha, você não me mandou documento nenhum, não. Que bom, mas tem, olha aí. Olha aí, chegou para você agora. E como chegou para ele, já vai chegar para você. A CGU basicamente diz no ofício o seguinte, gente, que observou a abertura dos processos, que está em cima da operação junto com a Polícia Federal e que pela relevância do caso decidiu avocar, ou seja, chamar para si, puxar a responsabilidade de apuração e de tocar esses processos. Essas entidades podem ficar proibidas de contratar com o poder público ad eternum, digamos assim, se forem condenadas. E melhor, né? A CGU assume tendo a expertise de toda a investigação que ela conduziu e que entregou à Polícia Federal, levando a essa operação. Tá aqui, ó, gente, o ofício para vocês. Vamos descer aqui rapidinho, então, para poder trazer para vocês. Pode descer mais um pouquinho. Muito obrigada. Aqui está ótimo. Precedida a análise do caso pela Secretaria de Integridade Privada, é a mesma que avalia os contratos de leniência, verificou-se que há necessidade de atuação excepcional deste órgão central, tendo em vista a repercussão e a relevância da matéria. A avocação dos referidos procedimentos afigura-se como medida mais apropriada, de modo a garantir uniformidade, harmonia e coesão do sistema de correição do Poder Executivo Federal. O que é importante nisso aqui? Qual é a mensagem no bastidor? O INSS não vai investigar quem estava fraudando o INSS, porque tem suspeita de que as pessoas do INSS estavam envolvidas, inclusive com o afastamento do ex-presidente nomeado pelo Carlos Lupe, né? Então, quem vai investigar é a CGU. Estão tirando lá de dentro para tocar esses processos. Já está no blog, inclusive, com a íntegra do documento para você ver as 12 associações que estão na mira da CGU. Nisso, Marco Aurélio, dosimetria das penas de 8 de janeiro. Há uma discussão nos bastidores entre integrantes do Congresso e ministros do STF de rever essas penas. E uma das maneiras de se fazer isso seria por meio de uma revisão da lei recente de 2021 de defesa do Estado Democrático de Direito, que vem substituindo a Lei de Segurança Nacional. É aquela ideia que tem dois crimes ali, tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, fazer com que seja um crime só, porque alguns ministros somam essas penas e as penas ficam altas. O senhor acha que, por si só, integrantes do Supremo estarem conversando com parlamentares sobre isso mostra que o STF avalia que exagerou nas penas do 8/1 dos executores? O diálogo é elogiável, mas não nesse sentido, visando revisão de decisões formalizadas pelo Supremo. Perfeito. Nós temos um instituto em direito penal que é o Instituto da Absorção ou Concussão, como se diz no linguajar jurídico, né? E aí o crime mais grave absorve em si o crime menos grave. Em termos de pena, para a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, nós temos uma pena que o piso é de 4 anos e o teto é de 8. Mas quanto à tentativa de golpe de Estado, tentativa violenta de golpe de Estado, a pena vai a 12 anos. Não seria o caso aí de se buscar o implemento desse Instituto da Absorção e ficar-se apenas com a pena do dano qualificado, já que o patrimônio é um patrimônio público, e a pena alusiva, se é que houve tentativa de golpe de Estado, a pena alusiva a esse tipo penal que é a tentativa. Eu não compreendo tentativa de golpe de Estado sem o apoio das Forças Armadas. Os cidadãos em si, numa passeata como ocorreu, quando o Estado não se fez presente em termos de repressão, que passaram a baderna. E aí a depredação pública, como se verificou, a todos os títulos, lastimável. O ministro diz que não teria tentativa de golpe sem a adesão do Exército das Forças Armadas. Há leituras atuais dizendo que golpe de Estado não precisa de tanque na rua,
Queria ouvir o senhor sobre isso, mas especificamente sobre essa questão da dosimetria. Se o senhor acha que as penas colocadas nos executores, não, se foram exageradas ou se são na medida para um crime que é tentar acabar com a democracia, né? É que é o pior dos crimes, institucionalmente falando, coletivamente falando. É bom atentar para o fato de que a Constituição, para a consideração de que a lei maior, a lei das leis, quando fala de democracia, o faz de modo a deixar absolutamente claro que ela é o princípio dos princípios substantivamente. Por exemplo, no preâmbulo da Constituição, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir o quê? Um Estado democrático. Olha a democracia. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela União, artigo 1º caput, pela união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, do Distrito Federal e dos municípios, constitui-se em Estado democrático de direito. Olha, artigo 23, número 1, compete aos Estados, ao Distrito Federal, à União, aos municípios, entre outras coisas, a defesa das instituições democráticas. Você vai para o artigo 127, compete ao Ministério Público a defesa do regime democrático entre as finalidades do Ministério Público. Artigo 134, sobre Defensoria Pública, instrumento e expressão da democracia. As próprias Forças Armadas estão reguladas num título que se chama da defesa do Estado e das instituições democráticas. A Constituição se dispôs a armar uma força pública, uma força do Estado, Forças Armadas, para a defesa da democracia, não para ataque. Olha, da defesa do Estado e das instituições democráticas. O primeiro dever de um militar é bater continência para a Constituição. Mas para que Constituição? Que faz da democracia o princípio dos princípios. Então, quando se fala de democracia, é preciso muito cuidado, porque o artigo 5º, número 44 da Constituição, para terminar, diz, constitui crime inafiançável e imprescritível. Olha que linguagem, olha o modo como a Constituição reage à violação desse dever. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional, vale dizer a Constituição, e o regime democrático. Então, atentar contra a democracia, como a Constituição separou as duas figuras, golpe de Estado e atentado violento à democracia, né? Tentativa violenta contra o regime democrático, eu acho que o Instituto da Absorção da Concussão precisa ser mais discutido um pouco. E para finalizar, pessoal, você sabia que é possível ganhar dinheiro sem precisar sair de casa? Com a era da internet e o mundo ficando cada vez mais digital, isso agora é totalmente possível. Por isso, quero destacar aqui uma ótima oportunidade de gerar uma renda extra diretamente de casa, usando apenas o seu celular, tá? E não é para ficar milionário e comprar aí Porsche, BMW não, tá? Mas é para fazer uma renda aí boa. Já tem muita gente aí conseguindo ganhar entre 500, 700 e até 3 mil reais por mês com isso. E é claro, quero enfatizar que não é nada ilícito, tá? Não é casa de apostas, nem bets, nada disso. Se você se interessou, é só acessar o link que está na descrição desse vídeo aqui e também no primeiro comentário fixado, tá? E ele vai te levar diretamente para uma conversa com o nosso companheiro Clayson. Lá ele vai te explicar tudo direitinho e tirar todas as suas dúvidas sobre como começar, tá? Então não perde tempo e já clica no link aqui embaixo. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Um grande beijo. Até mais. Fui!